Olá pessoal, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo aqui para vocês que eu tava tentando fazer a live e não tava funcionando, mas vamos lá, vou explicar isso para você sobre o comportamento que você tem hoje e que ainda tá ligado ao que você vivenciou na sua infância. Então eu tava explicando o seguinte, que pessoas que ficam recolhidas, pessoas que se encolhem, pessoas que se seguram, que têm medo da vida, muitas vezes elas tiveram situações na infância onde algo fez elas se segurarem. Algo fez elas acreditarem que elas não tinham valor. Então hoje, para obter esse valor, elas tentam ser para o outro aquilo que o outro quer que elas sejam. Então elas passam a ser serviçais, elas passam a fazer aquilo que o outro deseja. Elas passam a ser aquilo que todo mundo espera. E essas pessoas, no fundo, para tentarem ganhar esse valor, né, para tentarem ter esse valor do outro, elas acabam não tendo a vida que elas gostariam, porque elas fazem todo o esforço para simplesmente ter a vida que o outro quer que elas tenham. Então, isso tem a ver, gente, com sensações que foram criadas um dia na infância. Então, vou dar um exemplo. Se você tomava muita bronca da sua mãe, do seu pai, se você teve uma educação muito rígida, se você teve uma educação onde você passou a acreditar que ser aquele você ali não era aceitável, você tinha que ser o que seu pai queria que você fosse, você tinha que ser o que a sua mãe desejava que você fosse. Quando você passou a entender a vida dessa forma, você, para ter, né, o agrado deles, para sentir deles esse amor, esse afeto, né, para que eles ficassem felizes com você, você passou a servi-los. Então você passou a ser uma boazinha, um bonzinho, né, a menina boazinha, o menino bonzinho. Você passou a ser aquela pessoa que eles queriam que fosse, como por exemplo, a melhor aluna, a pessoa que consegue mais coisas, né, a aluna exemplar, a pessoa que é legal. E muitas vezes, né, nessa tentativa de ter esse valor de volta, você ainda, sem perceber, ainda está ligado a essa ideia de que você não tem valor. E eu recebo muitas pessoas para atender, né, diariamente. É tão interessante que essas pessoas, quando elas têm essa ligação ainda de falta de valor que aconteceu na infância por causa da educação que elas tiveram, elas tentam hoje ser o que os outros querem. Então elas tentam chegar no horário certinho, elas ficam o tempo todo observando se elas não estão pisando na bola, se elas não estão sendo assim inadequadas, elas querem ser aceitas o tempo todo. Só que uma pessoa assim não tem a própria vida, ela vive a vida do outro. Ela vive para ser aplaudida pelo outro, ela vive para ganhar nota do outro. Se você fica ganhando nota dos outros o tempo todo, porque você fica dependendo dessa nota, digamos assim, você não consegue ser você. Então, existe uma trava aí, que eu chamo de memória emocional. Toda memória emocional tem a ver com uma sensação que foi criada na infância. Como, por exemplo, quando a pessoa toma uma bronca e aquilo foi tão ruim tomar aquela bronca que a pessoa não quer mais, aquela sensação ficou. A partir do momento que a pessoa tem guardado essa sensação que ficou, ela nunca mais quer ter aquilo e ela passa a ser algo diferente daquilo que ela é realmente para poder não tomar aquela bronca, para não ser aquilo que os outros não queriam que ela fosse, né? A menina a menina que não era comportada, o menino que não era bonzinho, e aí a partir desse momento você passa a viver o que os outros querem. Então, quando as pessoas chegam e eu identifico essa memória emocional, né, quando as pessoas vêm para fazer o tratamento, a mentoria, enfim, eu tiro essa memória emocional através de um exercício que eu faço, e aí acontece uma coisa muito interessante, que a pessoa consegue ficar espontânea, porque eu tiro a ideia junto com a sensação de medo que a pessoa tem da vida. E aí a pessoa fica espontânea no sentido de ela não vai fazer o que o outro quer, ela faz o que ela quer, ela passa a responder para o outro, ela passa a se colocar de uma forma que ela nunca se colocou na vida. E aí os outros até estranham, olham e falam, nossa, mas você tá respondendo isso, você tá me dizendo isso, você tá, né, fazendo dessa forma. Então, o que acontece? A pessoa passa a ser quem ela sempre desejou ser. Então, eu vou repetir, se você teve uma educação muito rígida, provavelmente você tem memórias emocionais que fazem você se segurar na vida, porque você está no fundo, querendo provar que você tem valor. E você não precisa disso, você pode sim se livrar disso, você pode sim se soltar disso
e viver plenamente, né? E ter o seu tempo livre para ser coisas por você, para criar coisas por você, ao invés de simplesmente ser algo para não tomar uma bronca de alguém. Então, para pensar nisso, tá? Gente, eu sou Cristina Long. Qualquer coisa, deixa aí o seu recadinho, deixa aí a sua pergunta que eu faço um vídeo aqui respondendo para você. Beijinhos e até o próximo vídeo.